A cinchona, planta rica em uma substância denominada de quinino, é utilizada desde tempos pré-colombianos por povos nativos no Peru como remédio anti-malária. Essa substância chega à Europa no século XVII e se espalha pelo mundo inteiro rapidamente, especialmente nas regiões tropicais. Já no século XIX, soldados ingleses fortemente acometidos por malária na Índia se obrigam a tomar um tônico de quinino para tentar combater a doença no próprio corpo. O tônico era extremamente forte, amargo e concentrado. Na ideia de diluir e disfarçar um pouco o sabor desagradável, os soldados misturam gin. Está criado um dos drinks mais famosos do mundo inteiro, gin e tônica. Eu me chamo Guilherme, sou professor de biologia e te convido. Vem comigo! Vamos então conversar a respeito de malária, doença conhecida também como impaludismo ou paludismo. Essa doença é grave, mata quase 500 mil de pessoas ainda por ano e no Brasil acomete especificamente na região norte do nosso país mais de 150 mil pessoas todos os anos. Essa doença, pessoal, é causada pelo Plasmodium. Lembre-se que o Plasmodium é um gênero de protozoário apicomplexo. Apicomplexo ou esporozoário é um protozoário que não possui apêndices locomotores, que tem uma vida exclusivamente parasitária e que possui um complexo apical, uma estrutura que facilita o seu processo de interação com a célula hospedeira. Nós temos 3 tipos de Plasmodiums que são mais importantes: o Plasmodium vivax, o Falciparum e o Malariae. O que causa a malária mais grave é o Falciparum. A gente vai detalhar isso durante o ciclo. Olha só, o agente transmissor dessa doença ou vetor é um mosquito conhecido no popular como mosquito prego. Ele recebe esse nome por causa da forma com que ele se alimenta. Ele é um mosquito hematófago, na verdade uma mosquita, e para sugar o sangue ele fica quase que na vertical. Ele fica em pezinho assim, como se fosse um prego, por isso esse nome. O mosquito é chamado de anófeles ou mosquito anofelino. Uma coisa interessante a respeito dele é que, diferente de outras doenças, a gente vai ter o mosquito como hospedeiro definitivo do Plasmodium. Isso quer dizer que o Plasmodium vai ter sua fase de vida sexuada não no ser humano, e sim no mosquito prego, no Anopheles. Portanto, nós temos lá o hospedeiro definitivo. Beleza? Aí nós temos algumas coisas interessantes a mencionar. A malária é sempre lembrada em função de alguns sintomas que são muito comuns, muito clássicos. O primeiro está relacionado à febre. A gente vai entender de onde vem essa febre, mas o interessante é que essa febre, ela tem ciclos. Então hoje a pessoa está com muita febre, às vezes 38, 39, às vezes 40 graus, em alguns casos até mais do que isso. A pessoa pode estar num estado, inclusive, de pré-convulsão, e no dia seguinte essa febre tende a diminuir, tende a se abrandar, 2 dias depois ela volta, aí ela vem com muita força, tende a se abrandar, 2 dias depois ela volta, ou seja, nós vamos ter ciclos de febre que ocorrem de 3 em 3 dias, a chamada febre terçã. Existe também a febre quartã, tá? Que ocorre de 4 em 4 dias. E aí dentro da febre terçã nós temos o tipo benigno e o maligno. O maligno é do Plasmodium falciparum, o benigno do Plasmodium vivax. A gente já entende que essas duas doenças são um pouquinho diferentes, embora tenham ciclos bem semelhantes. Uma é mais grave, a maligna, a falciparum, e outra é um pouco mais branda. A febre quartã é causada pelo Plasmodium malariae. Beleza? Que também vai causar uma malária um pouco mais abrandada, inclusive muito comum no nosso país, diferente da malária que ocorre na região subsaariana. Gente, outro sintoma bem importante é a hepatomegalia, que ocorre de maneira crônica. Eu coloquei aqui para vocês a febre como um sintoma agudo, é aquele que se manifesta quase que de imediato, na verdade, sim, mais ou menos depois de 7 a 10 dias, começam-se os ciclos de febre terçã ou quartã, e ao longo do tempo, especialmente quando a pessoa é acometida e reacometida
com a malária, ela vai desenvolvendo problemas de fígado. O fígado vai inchando muito, vai crescendo, vai aumentando em volume e a gente chama isso de hepatomegalia. Normalmente associada a pessoas que vivem nas regiões onde a malária é endêmica, onde ela vive lá de maneira tranquila, onde ela tem reincidência muito grande. Por isso, sintomas crônicos, lembra que crono é ao longo do tempo, né? Vamos entender o ciclo, que essa é a parte mais importante, e em cima dele a gente já entende também como evitar essa doença e o que ela causa no nosso organismo. Como que se pega a malária? A partir de um mosquito prego infectado, a partir de um anófeles que está infectado. Eu não vou falar dessa infecção nesse momento, mas o que eu quero que vocês saibam é que a forma de Plasmodium que causa a doença na gente, que inicia o processo de malária, é um esporozoito, ok? Então, o esporozoito, que tem esse formato afilado aqui, mais alongadinho, ele entra pela picada de um mosquito, ele se instala nas glândulas salivares do mosquito. Quando o mosquito injeta saliva, o esporozoito vai entrar, ele cai na corrente sanguínea e esses esporozoitos vão atingir o fígado. Então, eu coloquei aqui para vocês que esporozoitos chegam às células hepáticas. Lá no fígado, eles começam a se desenvolver e se transformam por processos multiplicativos em merozoitos, que são estágios intermediários. Esses merozoitos começam a romper células hepáticas e começam a cair na corrente sanguínea. Então, os merozoitos saem do fígado e caem na corrente sanguínea. E na corrente sanguínea que a gente vai ter os sintomas mais, digamos assim, lembrados da malária. Esses merozoitos, pessoal, vão invadir hemácias. Imagine que a gente tem no nosso sangue 5 milhões de hemácias por milímetro cúbico em média. Cada milímetro cúbico do seu sangue tem 5 milhões de hemácias. E esses merozoitos invadem justamente essas células que a gente tem em uma incrível abundância. Então eles vão entrar nas hemácias e vão começar a se transformar em uma etapa chamada de trofozoito. Trofo, do grego, é alimento. Então ele está se alimentando da hemácia. Esse trofozoito, ele pode iniciar um processo de multiplicação, gerando novos merozoitos com o rompimento das hemácias, ou ele pode se desenvolver em células que vão dar origem aos gametas, os chamados gametócitos. Então, a partir do trofozoito, você pode gerar gametócitos, ou você pode gerar novos merozoitos que vão infectar novas hemácias. E aí que vem o sintoma clássico da malária. Toda vez que ocorre esse processo de rompimento de hemácias e liberação de merozoitos, se liberam também toxinas. Toxinas que têm caráter no nosso corpo de efeito pirógeno. Piro, do grego, é fogo. Geno é relativo à gênese, à origem. Então, eles originam o fogo, eles originam a febre. Substâncias tóxicas que vão causar o efeito de febre. Normalmente, esses ciclos ocorrem de 3 em 3 dias e pode também rolar de 4 em 4 dias. Por isso, você tem febres terças ou quartãs. Muito bem. A partir do trofozoito que se transforma em gametócito, nós vamos ter a retomada do ciclo. Aqui a gente vai ter um ciclo interno, só nas hemácias, e para a gente fechar o nosso ciclo, para chegar ao mosquito de novo, nós precisamos desses gametócitos. Quando um mosquito prego que não está infectado pica uma pessoa e suga o sangue, ele vai se alimentar das hemácias dessa pessoa. Essas hemácias estão contaminadas com gametócitos, que passam pelo trato digestivo do mosquito e chegam até o estômago. Lá no estômago, a gente vai ter a digestão da hemácia e a liberação do gametócito. Olha só, cito é célula, gameto é relativo a gametas. Essa célula gamética vai se diferenciar em gameta feminino, que tem um formato esférico, e a grandona, ou gametas masculinos. Esses gametas masculinos têm esse formato meio estrelado. É uma célula que multiplica os seus núcleos e emite prolongamentos citoplasmáticos. Cada um desses prolongamentos, pessoal, vai dar origem a um gameta masculino que pode fecundar o gameta feminino. No momento que ocorre a fecundação, você forma um zigoto. E esse zigoto se gruda na parede do estômago do mosquito. Isso é importante. É lá no estômago do mosquito que ele vai se alojar. Esse zigoto, que é uma célula diploide, vai sofrer uma meiose, vai se dividir por 2 vezes consecutivas, gerando células que têm 4 núcleos
haploides, ou seja, N. Então aqui você tem um zigoto diploide, sofreu meiose, é uma meiose, outra meiose, formou 4 células e a partir desses 4 núcleos, na verdade, de uma única célula, a gente vai ter a formação de novos esporozoítos que vão poder infectar as pessoas quando instalados na glândula salivar do mosquito. Beleza? Então tá aqui. Esse é o famoso ciclo da malária, super cobrado em vestibulares e também no Enem. Segura aí que eu tenho um recado final para você. Não esquece que todos os nossos quadros agora estão indo lá para o Instagram e eu deixo para você um link aqui na descrição com acesso direto a essa publicação. Vai lá, dá uma olhada, salva e utilize a hora que quiser, do jeito que quiser, para estudar. Não esquece que esse projeto visa oferecer todas as aulas de biologia do ensino médio para todos os tipos de estudantes do Brasil inteiro e quem sabe de outros locais do mundo. Se você quiser apoiar esse tipo de iniciativa, basta se inscrever no canal, dar um like no vídeo e compartilhar a aula com os seus amigos. Eu me chamo Guilherme e agora digo tchau, tchau.